salve, meus amigos! Professor Anderson, e este momento é um momento especial. Meus amigos, nossos amigos pediram e nós vamos gravar agora um momento que eu vou chamar de olho no concurso. E vou falar de dois concursos que caíram recente, agora foram feitos recente. Concurso do MPU, agora em maio, e o concurso do STM, agora em junho. Vamos falar sobre as questões das nossas disciplinas, vamos comentar, fazer alguns comentários. Nós vamos falar isso a partir de agora. Vem comigo aqui, olha só, meus amigos, momento especial de olho no concurso. Prova MPU 2025, banca FGV. Essa prova foi agora, dia 4 de maio de 2025. Em relação às nossas disciplinas e as questões que são referentes à nossa disciplina, né, as nossas disciplinas, nós vamos ver as duas questões. Especificamente aqui, em relação à questão de direito penal militar e de processo penal militar. Foram duas questões, uma de processo penal militar e uma outra questão de direito penal militar. Vamos ver essas questões agora, meus amigos, com os comentários. Olha só, está aqui, concurso MPU 2025, cargo analista. Dizia a seguinte essa questão: oficial superior das Forças Armadas, responsável por vultoso processo licitatório visando a aquisição de determinados equipamentos bélicos, recebeu para si diretamente vantagem indevida, né? Consubstanciada na quantia de R$ 500 mil, paga por empresário civil. Cuidado com isso, tudo bem? Com a intenção de fraudar o certame, favorecendo a proposta apresentada por sua empresa. Especificamente, oferecida a denúncia pelo Ministério Público Militar, é correto afirmar aqui. Veja, meus amigos, que aqui eu tenho, fazendo a leitura da questão, eu posso identificar dois agentes criminosos. Esse oficial superior das Forças Armadas, ele só diz oficial superior, e o civil. E aqui, ele não fala especificamente do crime. Ele só diz que houve aí a receber uma vantagem indevida para facilitar aí, né, em relação a esse processo licitatório, para que essa empresa saísse como vencedora. Aqui eu posso ter vários crimes, não é o objeto da questão. Ele vai falar de competência, e nós falamos essa questão na revisão. Não sei se vocês lembram, né? Nós falávamos sobre a possibilidade de cair uma questão de competência da Justiça Militar da União, e a questão veio. Questão muito bem elaborada, né? Méritos para quem foi o elaborador da questão, muito boa a questão. Então aqui, para matar essa questão, o aluno, o candidato, tinha que lembrar. Está envolvendo aqui o quê? Está envolvendo um oficial superior das Forças Armadas, tá? Então, aqui eu estou diante de um militar, tá? Eu estou diante de um militar e um civil, tá? Que em concurso de agentes estão praticando crime. Aqui, diversos crimes. Posso verificar aqui, né, sem ser muito preciso aqui pela leitura rasa da questão, eu posso verificar um crime aqui, de repente, de corrupção passiva, né, fraude à licitação em relação ao militar, tá? Em relação ao civil, uma corrupção ativa, e também concorreu para o crime de fraude à licitação. Tranquilo, previsto no Código Penal. Tranquilo, só que o que chama a atenção da questão é que eles estão juntos. Cuidado com isso. Tanto o oficial superior quanto o civil praticaram juntos esse crime, em concurso. Está aqui o civil. Juntos concorreram para os diversos crimes de corrupção, bem como os crimes de fraude à licitação, favorecendo a proposta apresentada por sua empresa especificamente. Aí diz lá, a MP denunciou, e aí é correto afirmar. Essa questão é sobre competência da Justiça Militar da União. Lembrem, meus amigos, em relação à competência da Justiça Militar da União, isso é especificamente definido na Lei 8.4, vou colocar aqui a Lei 5.7 de 92. É a famosa LOJMU, Lei de Organização da Justiça Militar da União. Essa lei, a 8457, foi modificada substancialmente em 2018. Lembra que eu falei sobre isso? Que em 2018, né? Quero até fazer essa revisão com os colegas. Em 2018, né, essa lei, que é uma lei de 92, foi modificada substancialmente. Entre diversas modificações, uma muito importante, que foi a criação de um novo juízo, né? A criação de uma nova função judicante, que foi
a possibilidade do juiz militar, com a nomenclatura nova, juiz federal da Justiça Militar da União, possibilidade dele julgar sozinho, não mais em colegiado, não mais em colegiado, né? Não mais em conselhos, como era a previsão anterior, tanto o Conselho Permanente como o Conselho Especial, que antes, lembram disso? A Justiça Militar da União, a previsão era somente julgamentos em conselhos, Conselho Permanente e o Conselho Especial. A partir do ano de 2018, essa lei, a 8457, foi modificada e possibilitou uma nova competência, um novo juízo, a possibilidade de juiz federal da Justiça Militar da União processar e julgar sozinho, singularmente, monocraticamente. Antes, julgar quem? O civil. Esse civil aqui é julgado agora, desde 2018 para cá, né? A partir da previsão de 2018, esse civil que porventura pratica crime militar e atinge, obviamente, as instituições militares da União, ele é processado e julgado pelo juiz federal da JMU e julgado de forma singular, ou seja, o juiz militar julga sozinho esse civil que porventura pratica crimes militares. Tranquilo? E eu falei isso em sala de aula. Anderson, e esse oficial superior aqui? Em regra, ele é julgado pelo Conselho Especial de Justiça. Eu falei para vocês, essa é a regra, tá? O oficial superior, ele é julgado pelo Conselho Especial de Justiça e o oficial general, porventura pratica crimes militares, é julgado, pelo menos em regra, lá no Superior Tribunal Militar, no STM. Essa é a configuração da competência em regra. Mas cuidado, meus amigos, e nós falávamos sobre isso. O juiz federal julga o civil, ele foi feito para esse civil. Tá? Essa, inclusive, foi a intenção da lei. Fazer com que o civil que comete crime militar seja julgado por um outro civil e não mais por militares no conselho. E esse civil é um juiz de carreira, um juiz togado. Então, era um civil sendo julgado por um civil. Ok. Isso para diminuir a pressão em relação a esse civil sendo julgado por militares na Justiça Militar da União. Tudo bem? Isso foi muito mais para diminuir essa pressão. Tranquilo? Só que o próprio dispositivo da lei, é o artigo 30, tá? Inciso 1º B, traz uma exceção. A possibilidade do militar ser julgado por esse juiz, que é um civil, juiz togado, juiz de carreira. Porque esse juiz de carreira, o juiz federal da JMU, foi feito para julgar o civil que praticou crime militar, tá? Mas esse juiz federal da JMU, ele também pode julgar um militar. Não é a regra, mas ele pode. Qual é a possibilidade desse juiz federal da JMU julgar um militar, por exemplo, já que ele foi feito para julgar o civil? É quando o civil e o militar praticam crimes o quê? Em concurso. Não vai haver a separação. Ah, o militar aqui, que esse militar é oficial, vai ser julgado pelo Conselho Especial e o civil pelo juiz militar, tendo uma separação do processo. Não, a própria lei traz essa exceção. Quando o civil pratica crime com o militar em concurso, o juiz federal julga os dois de forma o quê? Monocrática. Cuidado com isso, que isso é uma exceção prevista lá no artigo 30, inciso 1º B, tá? Inciso 1º B, possibilitando o juiz federal da Justiça Militar da União julgar os dois, tanto o civil quanto o militar. Claro, quando os dois praticam crimes em concurso de agentes. Tranquilo? Que é o caso da questão. Beleza? Então, como seria a alternativa? Diz lá, o oficial superior militar será julgado na Justiça Militar da União. Ok. Pelo Conselho de Justiça. Seria a regra. Mas nesse caso específico, como ele cometeu crime com civil, ambos serão julgados pelo juiz federal da Justiça Militar da União. Então não é o conselho que vai julgar ele, não. Enquanto o empresário deverá ser julgado pela Justiça Federal. Não, está errado isso aqui. O empresário, que é um civil, vai ser julgado pelo juiz militar. Tranquilo? Letra B, quando o oficial superior, tanto o oficial superior quanto o empresário,
serão julgados pela Justiça Militar da União. Isso é verdade. Porém, o oficial superior, por ser militar, será julgado pelo Conselho de Justiça. Seria a regra, mas nesse caso específico, não. Nesse caso, o juiz federal julga os dois. Tudo bem? Letra C. Tanto o oficial superior militar quanto o empresário civil serão julgados pela Justiça Militar da União, ok? Ambos pelo Conselho de Justiça. Não porque o civil que pratica crime militar vai ser julgado sempre. Essa é a regra. Pelo juiz federal da Justiça Militar da União. Desde 2018, esse civil não pode mais ser julgado nem pelo Conselho Especial, no caso, nunca foi pelo especial, só quando era em concurso, né? E nem pelo Conselho Permanente, que era a regra. Ele era julgado pelo Conselho Permanente antes. O especial só quando praticava crime com oficial. Então, nenhum dos dois conselhos pode mais julgar o civil que comete, porventura, crime militar contra as instituições militares da União vai ser julgado pelo juiz togado, juiz de carreira, o juiz federal da JMU. Tranquilo? A letra D. Tanto o oficial superior militar quanto o empresário civil serão julgados pela Justiça Militar da União. Ok. Ambos pelo juiz federal da Justiça Militar monocraticamente. Gabarito letra D, aqui uma questão interessante, uma questão que nós tocamos aí na revisão sobre esse assunto. Letra E. O juiz federal da Justiça Militar monocraticamente deverá declinar da competência para a Justiça Federal. Não, ele tem a competência de processar e julgar tranquilamente esse caso, já que ambos praticaram crimes militares. Beleza? Meus amigos, questão muito legal, uma questão boa, uma questão que nós esperávamos, que era uma questão sobre competência da Justiça Militar da União. Nós falamos isso durante as aulas e na revisão também. Vamos mudar de assunto e vamos agora para a questão de direito penal militar. Foi apenas uma questão nesse concurso aqui do MPU, o cargo de analista. Meus amigos, aí, se eu elogiei demais a primeira questão, a única questão de processo penal militar que foi cobrada, eu não posso fazer o mesmo elogio em relação a essa questão que caiu de direito penal militar. Em relação a essa questão de direito penal militar, uma questão muito mal elaborada, pessimamente elaborada, várias críticas em relação a essa elaboração e as assertivas, nós vamos ver agora. Olha o que ele disse na questão. São hipóteses de crime militar em tempo de paz. Aí falou em crime militar, eu vou direto para o artigo 9º. Lembram disso? O artigo 9º, que tem 3 incisos, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, e claro, um parágrafo 1º e um parágrafo 2º. Essa é a composição do artigo 9º, e é esse artigo 9º que vai definir os crimes militares em tempo de paz. Então ele vai dizer, letra A, apenas os crimes previstos no Código Penal Militar, quando definido de modo diverso na legislação penal comum, ou nela não previsto, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Meus amigos, essa letra A é a redação literal do inciso 1º do artigo 9º. A única diferença aqui é essa expressão apenas. E quando ele diz assim, apenas os crimes previstos nesse Código Penal Militar, e depois descreve, quando definido de modo diverso da legislação comum lá não previsto, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial, ele quer dizer o seguinte, na minha interpretação, que apenas a hipótese do inciso 1º configura crime militar e a do inciso 2º e do inciso 3º não configura. Então, meus amigos, para mim, essa letra A, que era o gabarito do concurso, né, segundo o gabarito oficial, a letra A seria o gabarito, né, no caso dessa prova aqui, ela não está correta, porque não é apenas nessa hipótese do inciso 1º, eu tenho a hipótese do inciso 2º e a hipótese do inciso 3º. Tudo bem? Então, esse apenas aqui, na minha opinião, tornou a assertiva equivocada. Mas, segundo a banca, essa aqui seria a resposta correta. Eu discordo. Quando ele coloca apenas, ele exclui as outras. E não tem como excluir o inciso 2º e nem o inciso 3º. As hipóteses contidas no inciso 2º e no inciso 3º do Código Penal. Letra B. Os crimes previstos na legislação penal comum
apenas quando praticado por militar em serviço ou atuando em razão da função. Ele está falando aqui do inciso 2º já, tá? Ainda que fora do lugar de administração militar, contra militar da reserva reformado civil, ressalvada a competência do tribunal do júri. Essa expressão aqui não está nem no inciso 2º, nem no inciso 3º, nem no inciso 1º, e aqui nem nos parágrafos, uma construção dele, da banca. Então, olha só, os crimes previstos na legislação comum, apenas quando praticado por militar em serviço ou atuando em razão da função, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado e o civil. Isso seria um crime militar? Então imagina aí um crime na legislação penal comum, né? Posso pegar a legislação penal comum, posso dizer aqui um crime do Código Penal, por exemplo. Ele diz que um militar que está em serviço versus o RRC, ou seja, militar da reserva reformado civil, mesmo que o local não seja sujeito à administração militar. Essa hipótese aqui, essa hipótese configura crime militar? Não, não é essa a única hipótese que eu configura crime militar. Então, esse apenas também torna a assertiva errada. É isso que eu não entendi porque ele colocou esse apenas. Porque quando ele coloca apenas, ele exclui as outras possibilidades. Eu tenho diversas outras possibilidades que configura crime militar sem ser essa possibilidade do militar estar em serviço, praticar crime contra o RRC, militar da reserva reformado, e o civil. Aí diz assim ainda, ressalvada a competência do tribunal do júri, né? Ressalvada a competência do tribunal do júri. Bom, meus amigos, a letra B, na minha opinião, também está equivocado, porque esse apenas exclui as outras hipóteses. Eu tenho diversas outras hipóteses, tá? Eu tenho a hipótese, por exemplo, eu tenho a hipótese militar, em vez de estar de serviço, ele está em um lugar sujeito à administração militar, contra o militar da reserva reformado civil, também caracteriza crime militar. O militar não estando de serviço, que pratica um crime, sei lá, de lesão corporal, né, ou outro crime previsto na legislação comum, né, tortura, a lei prevista na lei de tortura, um militar estando de folga, que pratica esse crime de tortura contra um civil, mas em um local sujeito à administração militar, num quartel, por exemplo, ele também pratica crime militar. Isso também é crime militar. Não é apenas quando ele está de serviço contra essas vítimas, o militar da reserva reformado e o civil. Esse apenas aqui, ele exclui as outras hipóteses, é isso que eu não entendi. Essa assertiva segunda, a letra B também está errada. A letra C, os crimes previstos nesse Código Penal Militar e os previstos na legislação comum, quando praticado por militar da ativa, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra o militar da reserva reformado civil, ressalvada a consequência do júri. Aqui está errado mesmo, porque olha só, ele diz o seguinte: os crimes previstos no Código Penal e na legislação, quando praticado por militar da ativa. Então, eu tenho o militar aqui da ativa versus militar da reserva reformado e o civil. E local, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar. Meus amigos, essa configuração aqui, para ser crime militar, militar da ativa contra o militar da reserva reformado civil, se esse militar não tiver de serviço, que é o caso aqui, esse local tem que ser sujeito à administração militar, que senão não configura crime militar. Tudo bem? Nessa hipótese que está aqui, como ele colocou, não configura crime militar. Essa hipótese não configura. Isso aqui está errado e errado mesmo. Tranquilo? Letra D. Apenas, voltou. Os crimes previstos na legislação comum, quando praticado por militar em serviço ou atuando em razão da função, ainda que fora do lugar de administração militar, contra o militar da reserva reformado civil. Volta a mesma situação daqui. Mesma situação daqui. Militar em serviço versus o militar da reserva reformado e o civil, já que ele fala que ele está em serviço ou atuando em razão da função. Mas ainda que fora do lugar de administração militar, porque ele está em serviço, não importa se o local está ou não sujeito à administração militar. Mas eu não tenho só essa hipótese, apenas essa hipótese, eu tenho outras hipóteses. Tudo bem? Então, isso aqui também está errado. Aí, letra E, os crimes previstos no Código Penal e os previstos na legislação comum, apenas quando praticado por militar, de novo, em serviço, ainda que fora do lugar sujeito, contra o militar da reserva reformado, sem ressalvar a consequência do júri. Eu não entendi
que ele quis concluir com isso. Ele só foi mudando a expressão apenas para determinados locais, ó, e perguntava se isso caracteriza crime militar. Mas quando ele coloca apenas essas hipóteses, porque essa hipótese aqui é crime militar, tá? Quando o militar está em serviço e tem como sujeito passivo o militar da reserva reformado civil. Se ele estiver de serviço, não importa se o local é ou não sujeito à administração militar. Mas quando ele diz apenas essa hipótese, ele exclui as outras. Então, aí exclui, por exemplo, a possibilidade do militar não estando de serviço e pratica um crime previsto ou no Código Penal Militar ou no Código Penal Militar similar com a legislação comum ou só na legislação comum contra o militar da reserva reformado e civil, e o local é sujeito à administração militar. Aí ele não precisa estar em serviço. Essa hipótese também configura crime militar. Tranquilo? Então eu não entendi por que ele insistiu nessa palavra apenas. Tá? Porque quando ele coloca apenas, como eu falei anteriormente, ele exclui as outras possibilidades. Mas quando ele exclui as outras possibilidades, faz a assertiva ficar errada, porque as outras possibilidades também configuram crime de natureza militar, principalmente quando esse militar está em serviço, ou ele não está de serviço, o local é sujeito à administração militar, quando eu estou falando de um militar da ativa, tá? Que é o caso aqui, já que ele está de serviço, ele não pode ser da reserva, né? Tranquilo, meus amigos? Ah, Anderson, mas é aquele militar que é da reserva, mas é convocado. Opa, esse militar é um militar da ativa por equiparação. Para todos os efeitos, eu considero aquele militar como se da ativa fosse. Tudo bem? Então, a letra E, meus amigos, com esse apenas aqui, também está equivocado. Bom, o gabarito oficial deu a letra A. Eu discordo, a questão pessimamente elaborada, uma única questão, e me fazem esse papelão. Tudo bem? Na minha humilde opinião, né, essa questão de direito penal militar deveria ser anulada. Tudo bem, porque ela foi pessimamente elaborada. Tranquilo? Mas o gabarito oficial deu letra A e fica essa observação. Tranquilo, meus amigos? Vamos avançar. Vamos falar agora sobre o concurso do STM, o concurso do STM que foi agora, 1º de junho de 2025, também para analista, só que a banca aí era Sebrasp. Tranquilo, vamos fazer algumas questões da nossa disciplina que foram cobradas nesse concurso. Então aqui, ó, a questão do item 51, 52 dizia o seguinte aqui, ó: em relação à aplicação da lei penal, julgue os itens a seguir, os itens seguintes, certo e errado, aqui não era de alternativas. Diz aí o item 51, é considerado crime militar em tempo de paz aquele que, previsto na legislação penal, tenha sido cometido por militar em serviço contra militar da reserva. Então aqui, ó, o militar em serviço, esse militar aqui, claro que se ele está de serviço, ele é da ativa, né? É o militar da ativa que está em serviço versus quem? O militar da reserva. Essa configuração aqui é sim considerado crime militar. Artigo 9º, inciso 2º. Tudo bem? Especificamente aqui, a linha C. Aí ele diz, desde que o local da prática do crime esteja sujeito à administração militar. Meus amigos, aqui está errado. Por quê? Porque não precisa ser em local sujeito à administração militar. Não sei por que não precisa, porque ele está em serviço. Se ele está de serviço, se o militar da ativa está em serviço, é dispensável esse local, o fato ocorrer em local sujeito à administração militar, dispensável, porque ele já está em serviço. Isso por si só é suficiente para configurar o crime de natureza militar. Agora, se ele estivesse de folga, aí eu precisaria que esse fato tinha que ocorrer em local sujeito à administração militar para atrair aí a incidência da lei penal militar. E, por conseguinte, a lei processual penal militar. Tudo bem? Então, essa configuração aqui, por si só, ela já caracteriza crime militar. Não precisa que o local do fato seja sujeito. Quando ele está de serviço, não precisa. Artigo 9º, inciso 2º, a linha C de casa. Então, isso aqui está o quê? É errada. A primeira está errada. Tudo bem? Item 52. Diferentemente do que ocorre no âmbito do direito penal comum, aquilo que eu falava nas aulas, vocês sempre fazem essa comparação, principalmente o Sebrasp, faz essa comparação entre a legislação penal comum e a legislação penal militar. Diferentemente do que ocorre no âmbito do direito penal comum,
A legislação penal militar permite a conjugação de dispositivos de leis distintas para a formação do juízo de tipicidade. Meus amigos, isso aqui está muito errado. Tudo bem, porque o Código Penal militar, especificamente lá no artigo 1º, parágrafo 2º do Código Penal Militar, ele veda expressamente o que a doutrina chama da lex tercia, da terceira lei, aquela combinação de leis penais. É vedado. Não pode o juiz, no caso concreto, pegar um pedaço de uma lei e um outro pedaço de outra lei e julgar e aplicar ali no caso concreto, né, os pedaços mais benéficos. Se há dúvida, se existe dúvida de qual lei penal militar ali no tempo deve ser aplicada, tem que ser analisada separadamente. Ou você aplica integralmente a lei B, ou você aplica integralmente a lei A. Não pode pegar pedaço dessas leis fazendo uma terceira lei, que a doutrina chama de lex tercia, terceira lei. Essa proibição de combinação de leis é expressa no Código Penal. Está aqui, artigo 1º, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Código Penal Militar. Então, o Código Penal não tem essa previsão expressa. Lá é a jurisprudência que pacificou. Aqui é na lei. Aqui é o artigo 1º, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Isso aqui também está errado. Beleza? Vamos avançar, meus amigos, aqui. Item 53. Item 53, só ver aqui a prova, que eu estou olhando a prova junto com vocês. Né? Vai dizer assim, acerca do arrependimento posterior, olha só, e se você foi meu aluno, você sabe que eu toquei nesse assunto. Arrependimento posterior não tem previsão no Código Penal Militar, nós falávamos muito sobre isso, cansei de falar sobre esse instituto. Código Penal Militar trabalha com a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Agora, o arrependimento posterior, que tem previsão no Código Penal, não tem previsão no Código Penal Militar. Falei muito sobre isso. Aí diz, acerca do arrependimento posterior, estado de necessidade, falei muito sobre isso. Das agravantes do Código Penal, julguem. Item 53. No âmbito do Código Penal Militar, não há previsão expressa da figura do arrependimento posterior. É verdade, não tem. Como causa de diminuição de pena, é verdade, mas apenas como circunstância atenuante, tá? Realmente, as circunstâncias atenuantes está lá no artigo 72 do Código Penal Militar, e lá, especificamente, pode anotar aí, inciso 3º-B, tem essa previsão dessa atenuante, mas como atenuante, não como uma causa de diminuição, que é o caso do arrependimento posterior no Código Penal, artigo 16 lá. Tudo bem? Arrependimento posterior no Código Penal Militar não tem previsão. O que tem previsão expressa é essa circunstância como circunstância atenuante, lá no artigo 72. Vai falar sobre a restituição da coisa, a reparação do dano, enfim, tá? Ele vai falar que é até o julgamento, né? No caso lá é a reparação do dano. A restituição da coisa nem está expressa lá. Tá? A reparação do dano. Tudo bem? E aí, se você reparou o dano, fez a reparação do dano até o julgamento, você tem essa atenuante, que não é uma causa de diminuição, é uma atenuante. Tudo bem? Então, esse item aqui está o quê? Certo. Esse item aqui está certo. 54. Suponha que um militar da Marinha, para proteger a sua vida contra perigo certo. Falou a expressão perigo, eu lembro logo de estado de necessidade. Lembra que eu falava nas aulas? Falou na expressão perigo, eu já tenho que lembrar em estado de necessidade. Tudo bem? Perigo certo é atual, que não provocar e nem poderia de outro modo evitar. Tendo, olha lá, tenha sacrificado direito alheio superior ao direito protegido. Então, bem protegido aqui é menor de que o bem lesado. Olha só, trabalhei isso aqui com vocês em sala de aula. Diz lá, o bem protegido aqui é menor que o bem lesado. E a lei exige até o igual, permite até o igual, né?
Então diz lá, não sendo-lhe exigível conduta diversa, ó, inexigibilidade de conduta diversa. Me lembra o quê? Culpabilidade, né? Excludente de culpabilidade. Nesse caso, o militar em questão está amparado pelo estado de necessidade, realmente. E esse estado de necessidade é aquele lá previsto no artigo 39, que é o estado de necessidade exculpante. Ele vai excluir a culpabilidade. Cuidado, lembram disso? Vocês lembram disso, meus amigos, que nós falávamos sobre o estado de necessidade? Eu dizia, olha, o Código Penal Militar trabalha com um estado de necessidade um pouco diferente daquele previsto no Código Penal, na legislação penal. Enquanto na legislação penal comum, o estado de necessidade lá sempre é uma excludente de licitude, né? E, portanto, a teoria adotada lá é a teoria unitária. Eu trabalho com um estado de necessidade, que é aquele que vai excluir a ilicitude. Contudo, o Código Penal Militar adotou a teoria diferenciadora, vai trabalhar com dois estados de necessidade. Um que vai excluir o crime, né, excludente de licitude, e um outro que vai excluir a culpabilidade, que é uma excludente de culpabilidade, né, que é uma exculpante, que é o caso aqui, né, previsto no artigo 39, e essa assertiva 54 aqui está o quê? Muito certa. Cuidado com isso. Tudo bem? Tem gente que marcou errado nesse item, já chegou ao meu conhecimento. Você não pode errar uma questão dessa, tá? Questão direta, muito tranquila, e a gente falou, né? Nós falávamos sobre isso na nossa revisão. Item 55. Item 55 diz: se o autor do crime militar, sendo o autor, desculpa, do crime militar, um militar da ativa, a embriaguez, em regra, agrava a pena. Realmente, a embriaguez tem previsão no Código Penal como uma causa que vai agravar, né? Sempre agrava a pena, né? É aquelas agravantes genérica, né? Agravante genérica, né? O agente criminoso que vai se embriagar, pratica o fato criminoso embriagado, sobre ele incide uma agravante genérica, tá? Então diz aí, ó, item 55, dá lá, sendo o autor do crime militar, um militar da ativa, a embriaguez, em regra, agrava a pena, sempre agrava a pena. Ao passo que, sendo ele um civil, a agravante da embriaguez somente, incide se este for pré-ordenada. É verdade, meus amigos. Inclusive, aqui o item 55 está lá no artigo 70, né? C, aí eu combino com o parágrafo único para chegar a essa conclusão, que para o militar, essa embriaguez, ela é sempre uma agravante, tá? Agora, para o civil, ela só vai agravar uma das hipóteses é se ela for uma embriaguez pré-ordenada, ou seja, aquela embriaguez que ele dolosamente se embriaga, né? Ali, ou através de bebida alcoólica ou outra substância análoga, para praticar o crime. Tá? Essa é a embriaguez pré-ordenada. Ele se coloca nessa situação de embriagado para praticar o crime, seja por bebida alcoólica ou substância análoga. E aí, ele pratica o crime, né, nesse estado de embriaguez. Nesse caso, caracterizada a embriaguez pré-ordenada para o civil, aí agrava a pena. Para o militar, sempre agrava. Tudo bem? Então, esse item 55 também está ok, meus amigos? Está certa. Essa assertiva também está correta. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Beleza? Meus amigos, nós vamos continuar, porque foram vários itens. Nós vamos continuar, né, falando sobre essa prova do STM. Vamos lá, meus amigos, dar continuidade. Aqui, ó. O que concerne aos crimes militares e aos crimes impropriamente militares, julgue os próximos itens. Então, vamos ver o item 56, 57, 58 desse concurso. Olha o que diz o 56. Considera-se crime militar a prática de ato obsceno, cuidado com isso, por militar em lugar sujeito à administração militar. E detalhe, meus amigos, nesse item 56, esse crime aqui, eu vou até pegar aqui o artigo, está previsto no artigo 200, anote aí,
238 do Código Penal, 238 do Código Penal Militar. E ele exige, né, ele tem uma condicionante espacial, ele exige que o local onde ocorre esse fato criminoso, que caracteriza ato obsceno, seja um local sujeito à administração militar, conforme está aqui no item. Então, por enquanto, está tudo tranquilo. Ele considera esse crime militar a prática do ato obsceno, e o artigo 238 exige que o local seja sujeito à administração militar. Ele fala, por agente militar, em lugar sujeito à administração militar, consumando-se o crime independente de o ato ter sido presenciado por terceiro. É verdade, porque o tipo penal, no caso do 238, ele não exige que seja praticado na presença de terceiros, né, ou outro militar ou um civil, e não exige, não tem essa condicionante. A única condicionante é que esse ato, esse fato, tem que ser em local sujeito à administração militar. Então, esse item 56 também está o quê? Está certa a essa assertiva. 57. No caso do crime de insubmissão, olha só, o crime de submissão está lá no artigo 183 do Código Penal Militar. A pena de impedimento, nós falamos muito sobre a pena de impedimento e nós falávamos na ocasião que essa pena de impedimento foi feita, né, somente para esse crime aqui, né? Dentre as penas principais previstas no Código Penal Militar, a pena de impedimento ela foi feita para este crime, o crime de insubmissão, artigo 183 do Código Penal Militar. Aí ele fala, poderá ser aplicada a civil. Meus amigos, o crime de insubmissão, né, ele é praticado por um civil. Nós comentávamos isso. Esse civil, que é aquele jovem de 18 anos que foi convocado para as Forças Armadas, servir às Forças Armadas, né, prestar serviço obrigatório para as Forças Armadas, é aquele civil que, ciente, né, da apresentação, né, dia, hora e local definido, ele ciente, né, tornado público aí, o dia, hora e local de apresentação em uma das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, esse civil que vai servir, né, as Forças Armadas, vai servir a pátria, né, um serviço militar obrigatório, esse civil ciente do local, do dia e da hora, ele dolosamente não comparece ao local. Ou ele até comparece, mas ele não incorpora, ele sai antes do ato oficial de incorporação às Forças Armadas. E aí, nenhum desses dois casos, ele pratica o crime de insubmissão previsto no artigo 183. Tudo bem? E quem pratica esse crime, a este agente criminoso que pratica esse fato, existe como pena prevista em lei a pena de impedimento. Então, essa pena de impedimento só tem para esse crime, né? Até eu brinco que é algo curioso. O legislador criou uma pena para um crime só. Todos os outros tipos penais previstos no Código Penal não tem essa pena. As penas são outras, pena de reclusão, detenção, enfim. Mas essa pena de impedimento foi feita para o insubmisso. E essa pena de impedimento nós comentávamos, a questão não fala sobre isso, mas eu vou falar aqui para a gente fazer uma mini revisão. Essa pena de impedimento é aquela pena que não tem rigor prisional. Isso já caiu em concurso. CFO do Pará cobrou isso em 2016. Né? Essa pena de impedimento, ela não tem rigor prisional. Ela limita a liberdade do agente, mas ela não tem rigor de cárcere, não tem rigor prisional. Cuidado com isso. Né? Isso aí é para uma boa revisão para questões futuras. Mas para a questão aqui que caiu no STM, eu não precisava saber disso, mas eu precisava saber que essa pena de impedimento, ela sim foi feita para esse crime do artigo 183, o crime de insubmissão. O que me chama a atenção nessa assertiva é essa expressão aqui, ó. É essa expressão aqui, ó. Poderá ser aplicada a civil. Meus amigos, não é poderá, não. Ela vai ser aplicada, porque só tem essa previsão. E quem pratica o crime de insubmissão é o civil, né, no aspecto penal. É óbvio, quando eu vou olhar o processo, o aspecto processual, aí eu tenho outros detalhes. Lembram disso?
que quem pratica o crime, o fato, né, se subsumindo ali ao tipo penal do 183 é o civil. Mas em relação ao aspecto processual, o processo especial, que eu tenho um processo especial para insubmissão, para deserção e insubmissão. Para insubmissão, lembram disso? Que quem pratica o crime, o fato e que se amolda o artigo 183 é o civil. Mas o Ministério Público só consegue processar, só consegue apresentar a denúncia se esse civil estiver incorporado. Porque esse ato de incorporação, depois que ele passa por uma junta médica, dá o apto dele, né? Enfim, quando ele é incorporado, essa incorporação é uma condição de procedibilidade. Aí que o Ministério Público consegue apresentar a denúncia, oferecer a denúncia. Ou seja, então se ele incorporou, já não é mais civil, é um militar. Mas esse é o aspecto processual. Aqui não está falando sobre isso. Ele está falando só o seguinte: no caso do crime de submissão, previsto no Código, a pena é de impedimento. Ok, a pena é de impedimento. Poderá ser aplicada ao civil. Não, mas ela vai ser aplicada. Então não é poderá. Me chamou muita atenção isso, essa expressão poderá. Muito aluno bom aqui ficaria na dúvida. Na minha humilde opinião, essa expressão poderá tornou assertiva errada. Contudo, o gabarito oficial do SESP, aí o SEBRASP, é que esse item 57 está certo. No caso, a assertiva está correta, certa, né? Mas esse poderá aqui, na minha humilde opinião, tornou essa assertiva aqui errada. Tudo bem? Não era poderá, não, é deverá. Vai ser aplicada ao civil. Não sei qual foi a intenção dele em colocar poderá. Tudo bem? Porque quando ele coloca poderá, está trazendo uma outra possibilidade. Tá? E eu não sei que possibilidade é essa, já que esse crime de crime de submissão, a pena prevista é de impedimento. E quem pratica o crime de submissão é um civil. Tudo bem? É esse civil que eu acabei de falar. Tranquilo, cuidado com essa observação, mas o gabarito oficial aqui, a assertiva está correta, está certa. Tá? Vamos para 58. Caso um sargento do Exército se oponha, olha lá, à ordem de outro militar investido na qualidade de sentinela, então outro militar, né, que deu a ordem a esse sargento, ele está de serviço, é um sentinela, e pratica violência contra o referido militar, além de se opor à ordem também praticou um crime de violência. Tal sargento comete os crimes de oposição à ordem de sentinela e de violência contra militar de serviço. Tá? Em relação ao crime de violência contra militar de serviço, está certo, né? De acordo com o Código Penal. Mas esse crime aqui, ó, de oposição à ordem de sentinela, isso aqui está errado. Na verdade, ele vai praticar um crime de resistência. Nota o artigo aí, artigo 177, é resistência mediante ameaça ou violência. Tá? Artigo aqui 177. Além do crime de violência contra militar de serviço, está lá no artigo 158. Tá? Artigo 158 do Código Penal Militar. Então, portanto, esse item aqui está o quê? Furado. Está errada. Assertiva errada. Tudo bem? Cuidado. Esse crime do artigo 177 dificilmente cai em concurso. Até achei aqui uma novidade, né? Aparecer em concurso, né? Que é a resistência em relação à execução da ordem. Ó. Resistência mediante ameaça ou violência. E, na verdade, o crime vai dizer opor-se à execução de ato legal. Né? Opor-se à execução de ato legal. É uma forma de resistência. Né? Você vai resistir, né, à execução de ato legal. E aí praticou, além dessa oposição, essa resistência, você praticou o crime de violência contra o militar de serviço, previsto lá no artigo 158. Por isso que essa assertiva, esse item 58, essa assertiva está errada. Gabarito oficial, item errada. É equivocado, item incorreto. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Meus amigos, tem outras assertivas para a gente analisar, mas vamos analisar isso no próximo bloco.